E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial, que nós estamos entrando hoje no nosso 20º dia. Já completamos metade do nosso livro, já lemos metade dele. Faltam agora só mais 20 dias pra gente terminar o nosso desafio, tô muito feliz. E hoje é uma devocional bem especial, você vai estar lendo 1 Samuel 16. Lê o capítulo todo de 1 Samuel 16 e depois você volta aqui pra poder escutar a devocional, tá bom? Vamos lá? Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão, um homem prevaricará. Provérbios 28, 21. O nosso título de hoje é Aparência ou Essência? Muito bom, né? Vamos lá, vamos começar? Mais importante que a estética é a essência. Salomão tem plena consciência disso, e em Provérbios 28, 21, nos alerta de que a aparência não revela o caráter e nem a intenção do coração de quem se aproxima de nós. O exterior de alguém muitas vezes não condiz com a realidade, pois apresenta características transitórias que desvanecem e se vão com facilidade. Nesse sentido, devemos buscar sabedoria em Deus para não nos deixarmos levar apenas por aquilo que vemos. A Bíblia nos ensina que o profeta Samuel foi exortado pelo Senhor nesse aspecto. Quando ele foi enviado a ungir um dos filhos de Jessé como rei, ele pensou que este seria Eliabe. Ele provavelmente viu beleza e força no jovem, o que o fez pensar que aquele seria uma escolha óbvia. Entretanto, o Senhor o admoestou e disse: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isso está lá em 1 Samuel 16, 7. Nesse episódio, o profeta aprendeu que deveria ser guiado pelo conhecimento divino e não pelos seus olhos. Assim o fez, e ao ouvir a voz de Deus, ungiu Davi como rei. Por meio desse ensinamento, eu quero lembrá-lo de que o Senhor sonda os corações. Está lá em Jeremias 17, 10. Ele conhece profundamente quem somos e quem são aqueles ao nosso redor. Talvez, por estar focado em alcançar sucesso, você queira se aproximar de pessoas com boa aparência e grandes conquistas financeiras. A internet está repleta de palestrantes que dizem que precisamos fazer o famoso networking e estabelecer conexões profissionais. Isso não é um problema. A questão é preocupante quando trazemos essa filosofia para a nossa vida pessoal e, mesmo nos intitulando crentes, começamos a julgar os outros pela sua aparência. Se quisermos alcançar o próximo nível, não podemos falhar como cristãos nesse aspecto. Devemos ser sábios para avaliar com quem caminhamos e humildes para não estabelecer julgamentos rasos. Portanto, dedique-se a investir tempo em oração para receber direcionamento do alto. Procure enxergar mais o coração das pessoas e menos a marca das suas roupas, ou da bolsa cara e do carro. Atente mais para o que elas produzem, como frutos, do que para o penteado que usam ou lugares que visitam. Não dê demasiada importância para a aparência, pois ela não revela o caráter. É o que somos que realmente importa. Nossa, muito forte, muito profundo. E muito para os nossos dias atuais. Muito, muito, muito. Nós temos sido ensinados, né, a olhar muito as pessoas pela aparência, pelo carro delas, pela casa, pelo que elas têm, pela conta bancária. Mas a palavra de Deus não nos ensina isso, o Senhor não nos ensina isso. Tá aí o exemplo do rei Davi, né? Ele era o menor dos seus irmãos, era o mais magro, era o mais novo, mas o Senhor o escolheu pelo seu coração. O Senhor não escolheu Davi pela aparência. E a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não que aquela pessoa que tem uma condição financeira boa, um carro ótimo, uma casa maravilhosa, não que ela não possa ter uma vida de devoção ao Senhor. Não é isso que o livro está falando. O livro está falando que nós não devemos julgar pela aparência. Porque às vezes você pode olhar aquele irmãozinho tão humilde, mas que é cheio da presença do Senhor.
Então nós devemos amar a todos, julgar menos e orar por todos, né? E não escolher as pessoas para andar com a gente pela sua condição financeira, e sim pelo quanto ela ama o Senhor, né? Amei essa palavra de hoje. Esses 20 dias de devocional, eu tô aprendendo muito, eu creio que vocês também estão aprendendo muito, nós estamos crescendo espiritualmente, crescendo na fé, o Senhor está nos amadurecendo, sabe? Fazendo a gente crescer perante Ele em estatura, em conhecimento, e isso é muito bom, a gente tem que cultivar mais isso, sabe? Momentos de ouvir mais a palavra de Deus. Eu escuto muita pregação aqui em casa, eu fico o dia todo escutando muitas pessoas assim que eu tenho como referência, que pregam, e eu convido você também a fazer isso, né? Às vezes a gente fica vendo muito filme, muita Netflix, muita coisa, mas o Senhor quer que a gente cresça no âmbito espiritual, no âmbito da palavra. Então cultive mais isso, ouça mais a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então veja mais vídeos de pregação de pessoas que são referência, né? Estudiosos da palavra, é muito bom. Isso vai ajudar a gente também a complementar a nossa vida devocional de leitura do livro e da palavra de Deus. Vamos orar agora? Espírito Santo, muito obrigada por estar, Senhor, nos ensinando a como ser cristãos melhores, como ser filhos melhores. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos podado. E a tua palavra diz que o Senhor poda quem o Senhor ama, a quem o Senhor quer ver crescer. Então nós amamos a tua correção, nós amamos a tua poda, nós amamos, Senhor, aquilo que o Senhor tem construído em nós durante esses 20 dias que se passaram de devocional. Nós somos gratos, Senhor, pela leitura desse livro. Obrigada pela vida do pastor Bruno Fernandes, que foi inspirado pelo teu Espírito a escrever essas palavras tão sábias. Senhor, que essas palavras de fato entrem em nosso coração e façam morada, e que a gente venha crescer, e que a gente venha dar bons frutos e frutos que permaneçam. Senhor, nesse momento eu te peço pelo meu irmão e pela minha irmã que estão ouvindo essa oração, Pai. Senhor, que o teu Espírito alcance, Senhor, esses corações, Pai, que o Senhor faça morada, Senhor, para sempre nos corações deles. Senhor, dá ordem aos teus anjos a respeito da vida dos meus irmãos, que eles sejam protegidos e guardados pelo teu Santo Espírito, Senhor, e pelos teus anjos, em nome de Jesus. Senhor, nós te entregamos esse dia, Senhor, em tuas mãos. Fala com a gente, Pai. A gente quer ouvir a tua voz. Nós queremos dar ouvidos à tua voz e ser obedientes, Pai. Senhor, nós escolhemos a boa parte, Senhor. E a boa parte é estar aos teus pés, Senhor, te amando, te honrando, te buscando, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós somos tão falhos, tão pequenos, tão míseros. Nós precisamos, carecemos da tua graça, Pai, da tua misericórdia, Senhor. Nós somos muito falhos, sabe, Deus? Mas nós cremos que quando o Senhor morreu naquela cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados, nós fomos achados e hoje nós somos amados e perdoados, Pai. Perdão, Senhor, por às vezes não dar ouvidos à tua voz e à tua palavra. Nós estamos aqui humildemente te pedindo perdão e fazendo uma aliança contigo, Deus, de que nós, a partir de hoje, nós vamos viver uma nova vida em Ti. Alcança, Senhor, aqueles meus irmãos que ainda não entregaram a vida ao Senhor, que eles sejam, Senhor, completamente compelidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que eles sejam convencidos do juízo, da justiça e do pecado, e que eles entreguem a vida, Senhor, deles a Ti hoje, em nome de Jesus. Amém. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com um amigo querido, com uma pessoa que você acha que precisa ouvir essa oração e essa devocional, tá bom? Não esquece de fazer a leitura de hoje, tá? Fica com Deus e tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.